Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Guilherme, professor de matemática, e dou aula em duas escolas municipais atualmente, na escola C. Barreto Saquis e na escola José Paim de Oliveira. Então, a pedido do 9º ano da escola José Paim de Oliveira, os meus alunos da Cíntia, da Débora, do Eduardo, da Larissa, da Gabriela, da Isadora, do Pedro Henrique, da Raíssa e de Urique, que eu faço então esse vídeo. Esse vídeo é sobre estudo de funções. Então eu vi que os alunos estavam com certa dificuldade em funções e estavam com muitas dúvidas. Levaram alguns trabalhos para casa e não fizeram corretamente. E durante o nossa troca de ideias na sala de aula não teve a contento aquilo que eu esperava o rendimento de vocês. Então agora vamos falar um pouco sobre funções. Vamos apagar aqui. Então o que é funções, pessoal? Então lembra a história do salgado? Então eu falei, se a gente quer vender salgado, e temos um preço desse salgado, quando esse salgado, nós temos um salgado, o preço é R$2. Para 2 salgados, o preço pula para R$4. Então, se eu quisesse 8 salgados, o preço seria R$16. Então nós temos aí uma função, relação de salgado e preço. Então o preço eu vou chamar de Y e o salgado de X. Então o valor de Y vai ser igual o preço fixo, sempre de R$2 por salgado, e X vai ser a quantidade de salgados. Então, se nós temos 8 salgados, 2 vezes 8, R$16. Então, isso aqui é uma função criada pela venda de salgado. Tá? Então, aqui nós temos uma equação do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque o x, o expoente aqui é 1. Tá bom, pessoal? Vamos agora estudar as coordenadas cartesianas. Então, como a gente coloca isso aqui no eixo cartesiano? Vamos lembrar do eixo cartesiano? Então, o eixo cartesiano, nós temos um eixo vertical y e o eixo horizontal x. Então, os valores que eu vou dar para x vai ter um correspondente y. Então, se um salgado é R$1, 2 salgados vai ser R$2. E nós temos esse ponto aqui. Então, o que eu fiz? Então, temos x e temos y. Se o x é 1, o y é 2. Tá certo, pessoal? E se eu vender 2 salgados? Se eu vender 2 salgados, 2 vezes 2, 4. Então, o y será 4. Então, para 2 salgados, o y será 4. E se eu vender 0 salgados? Se eu vender 0 salgados, 2 vezes 0, 0. Então, essa reta vai passar na origem 0. Então, como será essa reta? Ela vai sair do 0 e vai seguir diante o infinito para baixo e o infinito para cima. Então, nesse eixo cartesiano, aqui nós temos os x positivos, aqui os x negativos, os y positivos e os y negativos. Tá? Então está aqui o gráfico criado em função da venda de salgados. Então isso aqui é uma função do primeiro grau. Tá? Bem, pessoal, então vamos agora construir um gráfico.
Então, construção de gráficos. Então, a função dada é y igual a 2x mais 1. Então, o expoente aqui do x é 1. Então, isso aqui é uma função do primeiro grau. E uma função do primeiro grau sempre dá um gráfico, uma reta. Então, vamos dar os valores quaisquer para x. Eu posso dar qualquer valor. E nós teremos somente um único y que corresponde a esse x. Então, se eu disser que o x é zero, quanto será o y? 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Se o x for 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Se o x for menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Para traçar uma reta, basta 2 pontos. Eu aqui botei 3 pontos, mas bastaria 2 pontos para traçarmos essa reta no eixo cartesiano. Tá? Eu procuro sempre colocar números perto da origem zero, porque daí fica muito mais fácil de desenhar. Tá bom? Vamos ver aqui no gráfico. Então, se o x é zero, o y vai ser 1. Então está aqui o ponto. Ó. 1. Primeiro ponto do gráfico. Se o x é 1, o y vai ser 3. Então, 1, 2, 3. Então está aqui o 3. E está aqui o ponto do gráfico. Se o x é menos 1, então está aqui o menos 1, o y é menos 1. E está aqui o ponto. Então as coordenadas que eu usei foram 0 e 1, 1 e 3, e menos 1 e menos 1. Achados os 3 pontos, qual será o gráfico? O gráfico será a união desses 3 pontos. Então está aqui, o gráfico é uma reta. E qualquer ponto que eu escolhesse para ser x, ele daria um y, e esse ponto coordenado estaria sobre esta reta. Então essa reta é a união de todos os pontos que satisfazem essa função. Então, pessoal, vamos agora continuar no nosso estudo da construção de gráficos. Eu falei anteriormente no gráfico da função afim, da função do primeiro grau, e agora eu vou falar da função do segundo grau. Então, nós temos aqui y igual a x ao quadrado menos 4. O que indica que essa função é do segundo grau é o expoente 2, x elevado ao quadrado. Então, essa é uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau, ela tem um gráfico na forma de parábola. Então, sempre terá a forma de uma parábola. Então, para nós que estamos no 9º ano, é importante sabermos a função afim, que é uma reta, e a função do segundo grau, que é uma parábola, que veremos agora. Então, vamos nomear o x, que dá valor ao y. Se o nosso x é 0, 0 elevado ao quadrado é 0, 0 menos 4, menos 4. Se o nosso x é 2, 2 elevado ao quadrado é 4, 4 menos 4 é 0. Se o nosso x é menos 2, menos 2 elevado ao quadrado, então todo número negativo elevado ao quadrado é um número positivo. Menos 2 elevado ao quadrado é 4, 4 menos 4, 0. Então basta 3 pontos para nós montarmos o nosso gráfico no eixos cartesianos. Então vamos montar aqui o eixo cartesiano.
aqui o eixo vertical Y, o eixo horizontal X. Então, se o X é zero, se o X é zero, o Y aqui é menos 4. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, está aqui o ponto. Se o X é 2, 1, 2, o Y é 0. Então, está aqui o ponto 2. Se o X é menos 2, menos 1, menos 2, então menos 2 está aqui, o Y é 0. Então, está aqui o ponto. Então, o nosso gráfico será a união desses três pontos e dará uma parábola com a sua concavidade voltada para cima. Então está aqui o nosso gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Tá bom, pessoal? Então espero que o pessoal tenha entendido sobre a construção de gráficos. Nós vamos avançar mais a nossa matéria. Vamos falar da função afim e da função de segundo grau para encerrar esse segundo trimestre que está sendo muito produtivo. Bom estudo a todos e vamos lá. Quem gostou do nosso vídeo, dá um joinha. Quem não gostou, dá um não gostei. E qualquer comentário vamos escrever aí abaixo do vídeo, tá? Legal. O nosso canal no YouTube é Passando em Matemática. Tem também o blog com o mesmo nome, Passando em Matemática. E no Facebook também, se digitar lá, Passando em Matemática, vai chegar lá. Sou o professor Luiz Guilherme. Um abraço a todos.